Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando para lembrar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que quando os vídeos forem postados você possa estar recebendo. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa manhã. Eu acredito, irmãos, que tem pessoas que estão passando por uma batalha espiritual muito grande. Deus me mostra aqui, irmãos, pessoas que estão tentando resistir o inimigo, tentando fugir da aparência do mal, mas não tem conseguido. E sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia mesmo, ela fala para que nós venhamos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu já ministrei essa palavra aqui com vocês algumas vezes. Mas, irmãos, por mais que a Bíblia ela fala que nós temos que resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós, mas não é, irmão, somente isso que nós devemos fazer. Isso é importante, sim, com certeza. Mas antes da Bíblia ela nos dizer para que nós venhamos resistir ao inimigo, ela também fala, irmãos, sobre algo que nós devemos fazer antes de resistir ao inimigo. Eu quero ler com vocês, irmãos, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Olha só, irmãos, quando nós lemos essa passagem completa, quando nós lemos o começo desse versículo, nós entendemos, irmãos, que são dois comandos. O segundo comando é de nós resistirmos ao diabo. Mas o primeiro comando, a primeira orientação, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos obedecer a Deus. É o que está escrito. Portanto, obedeçam a Deus, para que aí sim nós venhamos enfrentar o inimigo. Em outras traduções, a palavra, esse versículo 7 de Tiago, capítulo 4, vai dizer o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha só, irmãos, não é somente resistir o diabo. Nós também temos que nos sujeitar a Deus. Porque, irmãos, se nós apenas resistir ao inimigo, nós não vamos conseguir. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Porque aí sim, depois que nós fizemos a vontade de Deus, Deus ele nos dá força, capacidade para resistir ao diabo. Porque, irmão, se você tentar resistir o inimigo sem estar sujeito a Deus, sem estar no centro da vontade de Deus, a pessoa ela não vai conseguir. O inimigo, irmãos, o nosso adversário, ele é mais poderoso do que nós. Nós, pela força do nosso próprio braço, pela nossa própria capacidade, nós não vamos conseguir resistir ao inimigo. É Deus, irmãos, que nos dá capacidade para resistir ao adversário. Mas Deus ele só vai fazer isso. Ele só vai nos dar a capacidade necessária para nós resistir ao inimigo se nós estivermos sujeitos a ele. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus. É por isso, irmãos, que muitas pessoas elas tentam resistir ao inimigo, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas não estão no centro da vontade de Deus. Mas a partir do momento que essa pessoa começa a obedecer a Deus, começa a estar no centro da vontade de Deus, a partir desse momento que ela se submete a Deus, Deus dá a essa pessoa poder para resistir
ao inimigo. Eu quero compartilhar com vocês aqui, irmãos, um exemplo. Vamos imaginar que tem um homem que ele está lutando contra o pecado da fornicação. O pecado da fornicação, irmãos, para quem não sabe, quando a pessoa ela comete o pecado da fornicação, é quando ela se deita com alguém fora do casamento, fora do matrimônio. Esse é o pecado da fornicação. É quando duas pessoas se deitam e elas não estão casadas. Então, irmãos, vamos imaginar que tem um homem que ele está lutando contra esse pecado. Ele está tentando resistir ao inimigo. Porque, irmãos, o inimigo ele sabe a nossa fraqueza. Todos nós, irmãos, temos uma fraqueza em uma determinada área. E o inimigo ele usa essa fraqueza para tentar nos derrubar. Então, irmãos, o inimigo ele sabe que esse homem ele tem uma fraqueza na sua vida sentimental. Então ele vai usar as armas que ele tem. Ele vai lançar pensamentos. Ele vai ficar soprando pensamentos impuros na mente desse homem, tentando fazer ele cair, tentando derrubá-lo. Então, irmãos, tem aí esse homem que está tentando vencer esse pecado, o pecado da fornicação. Mas o que acontece, irmãos? Esse homem, ele não está se sujeitando a Deus. Toda vez que esse homem vê uma mulher passando na rua, ele começa a olhar, ele começa a cobiçar, ele começa a desejar no seu coração. Mas mesmo, irmãos, esse homem tentando resistir ao inimigo, se ele não parar com a cobiça, se ele não parar de cobiçar as pessoas que ele vê, que ele encontra ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele não vai conseguir, irmãos, resistir ao inimigo. Ele precisa se sujeitar a Deus. A palavra do Senhor fala para que nós não venhamos cobiçar as coisas alheias. O próprio Senhor Jesus, irmãos, ele vai dizer que se alguém olhar, se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, ele já se adulterou com ela. Ou seja, irmãos, quando o homem ele cobiça uma mulher, ele já cometeu o pecado. E por mais, irmãos, que aquele pecado não é um pecado visível, não é um pecado físico, irmãos, mas mesmo assim, ele já cometeu o pecado. E é questão de tempo, irmãos, que aquele pecado que já foi cometido na mente, vai ser questão de tempo ele trazer aquele pecado para o mundo físico. É por isso, irmãos, que as pessoas elas não estão conseguindo resistir ao inimigo, porque elas não se sujeitam a Deus. Se Deus, irmãos, ele fala para você não cobiçar as coisas alheias, então você não deve cobiçar. E quando esse homem ele cobiça uma mulher, ele abre portas no mundo espiritual para que o inimigo venha derrubá-lo, para que o inimigo venha fazer ele cometer agora um pecado físico, porque ele já pecou na mente. E agora o inimigo ele quer que ele peque fisicamente. E se esse homem, irmãos, já cometeu o pecado na sua mente, ele não vai conseguir resistir ao inimigo. Não tem como, irmãos, a pessoa ela ficar maquinando o mal, desejando o mal na sua mente e sair impune. Não, uma hora, irmãos, o inimigo derruba essa pessoa, porque essa pessoa não está se submetendo a Deus. Então, irmãos, a única forma de nós resistir ao inimigo, de nós conseguirmos resistir ao inimigo, é submetendo a Deus. Talvez você tenha tentado resistir ao inimigo. Eu acredito, irmãos, que você está passando por uma batalha muito grande na sua mente, nos seus pensamentos. O inimigo, ele lança muitas setas, muitos pensamentos intrusivos, pensamentos excessivos para tentar te derrubar. E talvez você não esteja conseguindo resistir ao inimigo. Mas para isso acontecer, irmãos, você precisa se submeter a Deus. Porque quando você se submete a Deus, Deus ele te dá força
para resistir ao inimigo. Essa é a única maneira, irmãos, de você resistir ao inimigo. É você se submeter a Deus. Aí sim, só depois que você se submete a Deus, você ganha forças para resistir ao diabo. Amém? Eu quero orar por você, irmão, aqui nessa manhã. Você que está passando por essa batalha, você que está tentando resistir ao inimigo, mas não tem conseguido. Eu vou orar por você. Nós vamos pedir a Deus graça. Nós vamos pedir a Deus ajuda. Nós vamos pedir para que Deus ele venha nos ajudar a nos submeter a Ele. Ore comigo, irmãos, nesse momento. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento eu entrego a vida deste ouvinte que escutou essa palavra e que entendeu, ó Deus, que não basta somente resistir ao inimigo, mas também precisamos nos submeter ao Senhor. Eu oro, ó Deus, a este ouvinte que tem lutado há tanto tempo, mas não tem conseguido obter a vitória. Esse irmão, ó Deus, que tem tentado resistir ao diabo, mas não tem conseguido. Mas, ó Deus, nós entendemos que para nós conseguirmos resistir ao inimigo, ao nosso adversário, nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Eu peço, ó Pai, ao Senhor alinhamento na vida desse irmão. Aquilo, ó Pai, que não está no centro da tua vontade. Que o Senhor venha revelar este ouvinte, para que ele venha mudar os planos, mudar a rota, para que ele venha analisar o que ele precisa mudar, para que aí sim, ó Deus, ele consiga resistir ao inimigo através da tua força. Senhor Deus, porque é o Senhor que nos dá força para resistir ao inimigo. E essa força ela só vem quando nós nos submetemos ao Senhor. Então, Deus, essa é a minha oração nessa manhã. Nos ajude, ó Pai, a resistir ao inimigo. E não somente a resistir, mas também nos submeter ao Senhor. Para que dessa forma nós venhamos alcançar a nossa vitória. Deus, é isso que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.